Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, estou aqui com o Rafa E para aí, pessoal? a gente discutir um pouquinho sobre poliartralgias, Rafa. Bora lá? Vamos lá, Fredão. Perfeito. Só uma apresentação rapidinho. Meu nome é Frederico Amorim, eu sou membro do TAD Clinicagem. É um portal de medicina interna que tem podcast, Instagram, Twitter, YouTube. Se você quiser checar lá, dá uma olhada. E além disso, eu sou especialista em medicina interna pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente residente de infectologia lá. Beleza? Então, aqui a gente, falando de poliartralgia, a gente vai falar sobre 5 pontos específicos. 1, a abordagem inicial, o que pensar na anamnese e exame físico. 2, comentar um pouquinho sobre as poliartralgias. 3, falar um pouquinho das poliartrites infecciosas. 4, poliartrites reumatológicas, que acho que é o mais espinhoso aí. E no final, fazer um algoritmo para tentar facilitar a avaliação de um paciente que chega com dor articular. O Beleza, 5 Rafa? é para quem dormiu, né? Na aula toda. Exato. Aquele resumão. Então, Rafa, traz o caso Vamos clínico lá. para mim aí, vai. Fred, a gente tem um homem de 48 anos que chega para o seu atendimento com dor nas articulações das mãos e tornozelos já há 7 semanas. É assimétrico, ele tem aumento e vermelhidão das articulações mais à direita. Diz Beleza. que não tem febre, não tem tosse, diarreia ou qualquer alteração urinária. Tá. E ele fala que tem uma dor lombar crônica e hipertensão arterial sistêmica e faz uso de losartana. De antecedente patológico é isso que ele tem, não é tabagista, etilista e também não usa nenhuma droga. Beleza, Rafa. Então, assim, com essa informação inicial, só da anamnese, a gente tem que pensar em 3 coisas principais para me facilitar guiar o diagnóstico de uma poliartralgia. Beleza. Então, a primeira dessas coisas é eu tentar diferenciar entre artralgia e artrite. Então, o que é artralgia? Artralgia é simplesmente dor nas articulações. Simples. Já a artrite, eu espero dor nas articulações e mais alguns sinais inflamatórios. Então, eu espero que tenha calor, rubor ou vermelhidão, né? E edema. Às vezes, em algumas literaturas, vocês vão ver isso como sinovite. Então, a gente faz essa diferenciação das duas porque as etiologias para cada uma são muito diferentes. Então, algumas causas de artralgia são iguais a de artrite, mas em via de regra, vai ser muito diferente o que eu vou pensar se eu tiver ou só artralgia ou só artrite. É mais ou Beleza? menos assim, quem tem artrite tem artralgia, mas quem tem artralgia pode não ter artrite. Exatamente. Então, além de artralgia versus artrite, eu tenho que pensar também se é mono, óligo ou poliarticular. Boa. Então, a ideia é ver número de articulações acometidas, e isso também vai guiar etiologias. Então, vai ter etiologia que é mais comum ser monoarticular ou poliarticular. O que é mono, óligo e poli? Então, monoarticular, uma articulação, óbvio. Oligoarticular aqui fica entre 2 a 4 articulações e poliarticular, mais que 4 articulações. É importante aqui que algumas poliarticulares podem se comportar como óligo, algumas mono também como óligo. Então, a diferenciação mais importante é mono e poli. O óligo fica ali no meio do caminho, entendeu? Aquela zona cinzenta. Exatamente. Onde tem a maior dúvida, né? As zonas de dúvida. E por último, a gente tem que tentar diferenciar se é tipo de dor é uma dor inflamatória ou é uma dor mecânica. Então, quais são as características de uma dor inflamatória? Ela é pior pela manhã, ela melhora com o uso e tem rigidez matinal associada. Então, uma rigidez matinal aí de mais ou menos 30 minutos. Alguns locais falam mais que 30 minutos, alguns locais falam mais que 1 hora, mas a ideia é que ele fica com essa rigidez por bastante tempo. Já a dor mecânica piora após o uso, tá repetido aí, piora com o uso, piora após o uso, sem rigidez matinal. Às vezes esse paciente pode ter uma rigidez matinal curta, rigidez matinal aí menor que 30 minutos, e às vezes o paciente pode ter um padrão misto. Mas a ideia de fazer essa diferenciação é que nas dores inflamatórias eu penso mais nas causas de artrite e nas dores mecânicas, mais nas causas ou de artralgia ou até degenerativas que a gente vai comentar mais para frente. Beleza? Legal. Então a gente fechou 3 coisas para avaliar: artralgia versus artrite, número de articulações e se é inflamatória ou mecânica. Pensando nisso, especialmente no começo, né, artralgia versus artrite, a gente vai comentar principalmente agora das
causas de poliartralgia, ou seja, eu tenho mais de 4 articulações acometidas sem sintomas inflamatórios na articulação. E aqui a gente pode falar de 3 grandes grupos: as poliartralgias virais, a fibromialgia e a osteoartrite. São doenças que são bem diferentes se você for estudá-las individualmente, mas às vezes no momento que o paciente chega, elas não são tão fáceis de distinguir assim, e às vezes elas podem estar até concomitantes. Então é importante a gente ter uma noção de o que pesquisar para diferenciar elas. Fechou, Rafa? Fechou, Fredão. Viral, fibromialgia e osteoartrite. Beleza. Então, viral, começando. A gente pensa em poliartralgia viral, tem que vir à cabeça os vírus respiratórios e intestinais enterovírus. Por quê? Não é uma característica comum dessas doenças ter poliartralgia, mas elas em si são tão comuns que eu vou acabar vendo poliartralgia por elas, porque o número absoluto é muito grande. Exemplo, Covid. A gente não pensa em poliartralgia como um principal sintoma de Covid, mas a gente está vendo tanto Covid que é capaz de eu achar poliartralgias em pacientes com Covid. Enterovírus é a mesma coisa. Agora, se a gente for para doenças que já são que tem mais como característica ter poliartralgia, aí eu vou entrar em parvovírus B19, alguns locais é chamado agora de eritrovírus B19, que é aquela doença exantemática da infância, que pode dar no adulto também. Hepatite B e hepatite C, que a gente não pensa como causa de artralgia geralmente, né? Mas que estão aí como causa importante de artralgia. O HIV, que se quiser chutar alguma coisa em doenças HIV, lúpus, HIV, lúpus, linfoma e tuberculose, acho que dá para chutar tudo, né? Mas HIV pode causar uma poliartralgia, especialmente no HIV agudo. E por último, as arboviroses. Aí é para o brasileiro, né? Aí é para o brasileiro. Mas vai ter um negocinho daqui a pouco. Só lembrando que essas doenças geralmente elas têm sintomas sistêmicos, os sintomas da própria infecção, e geralmente tem febre associado, rash é uma coisa muito comum, então parvovírus tem rash, hepatite B e C podem ter rash, HIV vai ter rash associado, arboviroses também, então rash é algo que eu vou pesquisar, e eles têm a duração curta, a duração geralmente é durante a infecção, não costuma se prolongar, com algumas exceções aí. E aqui eu deixei um especial para arboviroses, porque em Portugal especificamente, as arboviroses têm que ser pensadas na febre e poliartralgia associada no paciente que viajou aos trópicos. Então, tem aquela síndrome de febre no viajante, ou febre no cara que retorna. Então, pessoas que vieram de trópicos para Portugal, tanto portugueses que foram viajar para o trópico e voltaram, quanto turistas de outros locais, se eles apresentarem com febre e poliartralgia, a gente tem que pensar nas arboviroses, e aqui eu deixo um destaque para dengue e chikungunya como principais. Beleza? Beleza, Fredão. Aí, de próximo, então a gente falou das poliartralgias virais, eu vou falar da fibro, que é uma causa muito comum de poliartralgia. Então, a fibro, diferentemente das poliartralgias virais, ela é crônica. Então, não é só aquele episódio curto e acabou. Ela vai ter não só crônica, como vai ser recorrente. Mas você pode pegar os primeiros quadros de fibro e isso confundir um pouquinho com uma poliartrite viral, uma poliartralgia viral. É uma dor crônica difusa, e aí a descrição é que tem aí 6 ou mais locais do corpo onde essa pessoa tem dor. Geralmente essa pessoa vai descrever dor em diversos locais do corpo. Dói a cabeça, dói a mão, dói o pé, dói o joelho, dói a perna, e não necessariamente é só poliartralgia. Ela pode identificar com poliartralgia, mas pode ter dor muscular associada, dor em tendões associada. Então, poliartralgia pode ser só uma faceta dessa doença. Geralmente ela vai ter distúrbios do sono associados, então insônia é muito comum nessa população, fadiga e aquela ideia de, putz, acordei, estou me sentindo, dormi cansado, acordei cansado, parece que fui atropelado, e ansiedade e depressão também são muito comuns nessa população. Então, fibromialgia já é um quadro bem diferente, mas que com o seu quadro inicial pode confundir um pouco com outras poliartralgias. Aquele paciente que fala que dói tudo, que não dorme bem, que está sempre cansado, está deprimido. E esses pacientes eles vão em vários médicos sem o diagnóstico, né? Demora para fechar esse diagnóstico, né? Um diagnóstico que não é fácil de fechar. E aí, por último, a osteoartrite, né? Que apesar de ter
ter sinais de artrite na articulação, a gente não vai ter no exame físico, geralmente, tantos sinais de sinovite, né? Então, não vai ter vermelhidão, calor, edema, até pode, não é que não pode ter, mas o mais comum é ter dor, principalmente. Mas em casos mais avançados pode ter edema da articulação, dor na articulação, etc. A gente pode chamar isso também de artrose ou osteoartrose, tem vários nomes para essa doença, e também é uma doença crônica. Aqui eu já estou pensando em idades mais avançadas, geralmente acima de 50 anos, e é uma dor de característica mecânica. Quando a gente faz aquela divisão de mecânico e inflamatória, a principal que a gente pensa em mecânica é a osteoartrite. É uma dor, então, que piora com o uso, piora mais ao final do dia, e a gente pensa em mais locais de carga. Então, joelho, quadril, cervical, lombar e interfalangiana. São locais onde a gente usa muito, né, as mãos, ou locais onde a gente coloca a nossa carga, joelho, quadril e cervical e lombar. Ela pode ter deformidades ósseas associadas e alguns pacientes reclamam de instabilidade quando estão com essa dor. É um quadro bem diferente das outras duas, mas é o que a gente sempre tem que lembrar da osteoartrite. E ela tem alguns sinais famosos no exame físico, que são os nódulos de Heberden e Bouchard. Nódulos de Heberden na interfalangiana distal e Bouchard na do meio. Então, aqui a gente deixou um ilustrativo para dar uma olhada. Então, só resumindo, poliartralgias, estou diante de uma poliartralgia que não tem sinais inflamatórios, aí eu vou pensar em viral, fibromialgia, osteoartrite. Hipotireoidismo também pode causar, algumas outras alterações endocrinológicas, mas aqui focar mais nessas três. Voltando para o caso, então, Rafa, esse paciente tinha umas dor nas articulações, então ele já tem aí uma artralgia, não sei quantas articulações nesse momento, e ele fala um aumento e vermelhidão das articulações, mas o ideal é eu fechar isso com o exame físico. Beleza? Então vamos para a próxima. Diga. Então a dor das articulações a gente vê na história e os sinais de inflamação no exame físico, que é para onde a gente vai agora. Perfeito. Então, definir poliartrite, o ideal é ser no exame físico. E aí, Fred, ele estava num bom estado geral, também não estava febril, não tinha alteração sinal vital, não tinha alteração no exame pulmonar, cardiológico, nem abdominal, e você foi avaliar especificamente as articulações e viu que tinha dor, vermelhidão, calor e edema em 3 interfalangianas distais à esquerda, 2 interfalangianas distais à direita e também no tornozelo. Beleza. Então, Rafa, pegando essa história que você comentou, a gente tem 6 articulações, então aqui a gente já define uma poliartralgia e ela tem sinais inflamatórios importantes, vermelhidão, calor e edema, então aqui é uma poliartralgia que pode ser definida agora como uma poliartrite. Então aqueles 3 grandes grupos que a gente comentou anteriormente já talvez não encaixem para esse paciente, a gente vai para o segundo grupo, que é o grupo das poliartrites. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, começando com poliartrite. Poliartrite, eu fiz uma divisão aqui entre poliartrite aguda, menor que 6 semanas, poliartrite crônica, maior que 6 semanas. Lembrando que o meio, né, os cortes, e 6 semanas, é o quê? É sempre o ponto de dúvida, né? Então, acho que não precisa ser tão definitivo com isso. Pode ter algumas que são agudas que se estendem um pouco mais, algumas crônicas que eu vejo no começo. E aí, principal causa de poliartrite aguda, eu penso em um quadro infeccioso, e principal causa de poliartrite crônica, eu penso em doenças reumatológicas ou inflamatórias. Aqui é importante lembrar que existe uma intersecção entre elas, então eu posso tanto pegar uma doença infecciosa que durou mais tempo, quanto eu posso pegar uma doença reumatológica no início. Aquela ideia que todo mundo pegou a primeira febre do linfoma, a primeira tosse da tuberculose, aqui tem a primeira poliartrite de uma doença reumatológica crônica. Sempre vai ter a primeira manifestação. Beleza, Rafa? Boa. Aí aqui, vamos começar pelas poliartrites infecciosas, que acho que é algo que a gente não vê muito e talvez seja um pouquinho aí mais misterioso. As virais que causavam poliartralgia podem causar também poliartrite. E aqui é um foco maior nesses 3. Parvovírus B19 de novo, hepatite B e hepatite C. Então, parvovírus B19, às vezes pode estar associado ao rash que a gente vê dessa doença na infância, mas no adulto é menos comum ter esse rash.
Geralmente dura até 3 semanas, então entra naquela história de agudo, é uma doença que vai melhorar sozinha. E ela pode ser uma poliartrite simétrica de mãos. Existem outras manifestações, mas isso é uma descrição de parvovirose com artrite. Aqui, para fazer o diagnóstico, eu tenho que ter uma sorologia IgM para parvovírus positivo, porque muita gente pode ter tido contato e ter um IgG positivo. Ela pode confundir com alguma doença reumatológica no começo, principalmente por esse quadro de poliartrite simétrica. Já a hepatite B, eu vou ver febre, poliartralgia e às vezes poliartrite no pródromo da doença. Então ela vai começar assim, vai ter um rash maculopapular associado, que geralmente em membros inferiores. Então aqui é a doença aguda, né, não a doença crônica. E assim que começa o quadro de icterícia, hepatite, etc., eu vou ter uma melhora desses sintomas. Hoje em dia, com a vacinação, que faz parte aí do Programa Nacional de Vacinação Português, vacina para hepatite B, é muito incomum a gente ver esses sintomas em hepatite B aguda. Se você for ver descrição de caso, tem descrição de 1970, 80, mas é algo para ficar atento, que a gente pode mesmo assim ter alguns pacientes com essa doença. Hepatite C, aí aqui a gente pensa já na infecção crônica, diferente da hepatite B. E aqui aquela relação da hepatite C com crio, né? Então, pode ser tanto pela hepatite C quanto pelo crio. E aqui a gente também está falando de poliartrite de pequenas articulações. Então, numa investigação de poliartrite, talvez valha a pena fazer sorologia dessas 3 doenças, pensando numa causa viral, principalmente se for aguda. As 3, Rafa, podem ter fator reumatoide positivo. Então, pode dar uma rasteira, hein? Exato, porque eu ia pensar em artrite reumatoide, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas fator reumatoide positivo e ser uma doença viral, por isso que fala-se tanto que o fator reumatoide ele é bastante sensível, mas pouco específico, porque ele pode positivar em outras doenças e essas doenças virais podem positivar e, que nem você falou, dar uma rasteira. Falando agora de bacteriana, a gente tem 3 principais aqui. E eu queria dar um enfoque aqui para doença gonocócica disseminada. Quando a gente pensa em doença gonocócica disseminada, a gente está falando de um paciente que teve a uretrite, ou às vezes teve faringite, teve uma doença inicial gonocócica, e ela disseminou. Essa disseminação, ela geralmente tem 2 espectros. O primeiro espectro é uma monoartrite, que é o que a gente talvez mais pense, mas o segundo espectro é essa síndrome que é descrita como dermatite, poliartrite e tenossinovite. Esse paciente ele vai ter um quadro diferente, ele vai ter pústulas ou lesões vesicopustulosas que podem pegar palmas e plantas, por exemplo, é algo para lembrar aí. Ele vai ter uma poliartrite assimétrica e migratória. Então, diferente da monoartrite gonocócica, aqui ele vai ter uma poliartrite mesmo, que é assimétrica e migratória. E junto com isso ele vai ter uma tenossinovite, que não é comum geralmente nessas doenças com poliartrite, que é uma inflamação do ligamento mesmo. Então, a junção dessas 3, o paciente é um espectro de doença, né? Então ele pode ter 2 dessas, mas é algo a lembrar dessa doença gonocócica disseminada que às vezes a gente esquece ou não conhece. Além da doença gonocócica disseminada, lembrando que está muito prevalente, né? Aumento de gonorreia no mundo e aumento de resistência de gonorreia no mundo é o que preocupa a gente há bastante tempo. Mas além da doença gonocócica, a gente fala da endocardite. E a endocardite é aquela que tem milhares de manifestações extracardíacas. Uma delas pode ser poliartrite, pode ser mono, pode ser óligo, pode ser poliartrite e pode até dar sacroileite, que é algo que a gente talvez não pensasse num paciente para pensar em endocardite, mas a endocardite pode causar sacroileite. Por último, uma doença mais rara é a doença de Lyme. No Brasil a gente não costuma falar, porque não é uma doença que tem no Brasil, mas pesquisando especificamente para Portugal, eu achei esse relatório que é de efeitos na saúde humana das mudanças climáticas em Portugal. E aí o comentário desse artigo é de que está sendo considerada aí já uma doença emergente, especialmente na região central e norte de Portugal, e aí pensar nessa doença em pacientes que tiveram contato com carrapato. Então, só deixar aí para lembrar que existe essa doença. Então, a gente falou das bacterianas e virais, existem micobactéria, fungo, mas aí acho que fica muito extenso, acho que o ideal é a gente focar nessas 2 principais. Nosso paciente aí estava mais passando para... Era 7 semanas, né?
7 semanas. Então, ou ele é uma infecciosa mais prolongada, ou a gente está falando já de uma reumatológica. É bem isso mesmo. É infecciosa que sai do comum ou reumato mesmo. Então, vamos agora adentrar esse mundo da reumato, né? Paciente, então, com um quadro de poliartrite com mais 6 semanas, que é o quadro do nosso, já a gente já vai pensando dos diagnósticos, o que está mais a ver com ele. Então, das reumatológicas eu separei em 3 grandes grupos. Existem vários agrupamentos, é muito extenso o número de doenças reumatológicas que podem causar, então eu tentei facilitar e criar esses 3 grupos. Então, o primeiro, a artrite reumatoide, que é muito comum, é algo que a gente tem que ficar bem atento. Espondiloartrites, que é um quadro bem diferente de artrite reumatoide, apesar de que pode confundir dependendo da apresentação, e as espondiloartrites, na verdade, é um grupo de doenças que vai estar dentro delas artrite psoriásica, artrite reativa, espondilite anquilosante, doença inflamatória e as artrites associadas à doença inflamatória intestinal. Então, é um grupo de doenças, mas que tem muitos sintomas semelhantes, sinais e sintomas semelhantes, e a gente agrupa tudo no mesmo balaio. Já temos outras... pega muito coluna ali, né? Exatamente, mais o esqueleto axial, enquanto a artrite reumatoide mais o periférico. A gente diferencia isso ali de cada uma delas. Já eu deixei como outros aqui, outras doenças que podem causar isso, que é gota, que pode ser poliarticular, lúpus, que aí, que nem a gente já comentou, pode ser diferencial de tudo, especialmente poliartrites, as vasculites, e aí aqui um a mais de doença de estilo do adulto e sarcoidose também podem dar poliartrite. A gente vai comentar só de algumas delas. Então, artrite reumatoide, lembrar que é uma poliartrite simétrica. Simetria não foi algo que a gente comentou ainda, mas aqui já vale a pena pensar. Então, é um paciente que vai ter, geralmente, acometimento bilateral das articulações e é uma poliartrite periférica. Então, aqui eu tenho metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, assim como as articulações do pulso. Posso ter a metatarso falangiana, então hálux é um local muito comum, dedão também é um local muito comum. Então, pensando assim no bonequinho, eu estou pensando principalmente em periférico. Dá para ver que ele poupa ali o esqueleto axial, não tem coluna. Eu tenho membro superior e membro inferior. Posso ter tornozelo, joelho, etc. Então, eu estou pensando mais em membros. Já aquela parte que a gente já falado de dores inflamatórias versus mecânicas, a artrite reumatoide aí é o clássico da dor inflamatória. É um paciente que vai ter uma piora pela manhã, vai ter rigidez matinal, aquela rigidez matinal mais prolongada, e com o esforço vai melhorando a dor. E por último, tem alterações extraarticulares, principalmente cutâneas, aí tem os nódulos reumatoides, alterações pulmonares, fibrose, por exemplo, e cardíacos, aí a famosa pericardite. Já as de exame laboratorial, aqui é fator reumatoide como muito sensível e menos específico, já o anti-CCP mais específico para artrite reumatoide. Tanto a proteína C reativa quanto a velocidade de hemossedimentação, VHS-PCR, vão estar aumentados nessa doença. Já as espondiloartrites, aqui é um pouquinho diferente, porque aqui a gente está pensando em esqueleto axial. Então, a gente está pensando aqui em coluna e bacia. Então, esse paciente pode ter sacroileite, pode ter um histórico de dor lombar crônica. E aqui eu vou pensar que pode ter também artrite periférica, mas geralmente ela é assimétrica. Então, eu vou ter mais de um lado do que do outro, por exemplo. Existe uma alteração aqui famosa que é a dactilite, a inflamação do dedo. E aqui tem uma ótima representação no slide da inflamação do dedo. Dedo em salsicha. Exato. O pessoal fala de dedos ensalsiçados, dedos em salsicha. Tem alterações oculares associadas, conjuntivite na artrite reativa, uveíte na espondilite. Psoríase é uma associação cutânea muito famosa e as doenças inflamatórias intestinais. Então, aqui mostra quão importante eu tentar diferenciar os locais das articulações para tentar identificar o tipo de doença e o exame extra-articular. Então, aqui vê olho, pele, exame abdominal. Então, tudo isso vai me ajudar a tentar direcionar dentro das reumatológicas. De exame aqui, fator reumatoide vai estar negativo,
o anti-CCP vai estar negativo, e o principal aqui é o HLA-B27. Então, as pessoas vão ter alteração do HLA-B27 e vão ter PCR e VHS também positivos. Não vai ajudar muito a diferenciar entre as reumatológicas, mas nas reumatológicas é esperado que eles estejam aumentados. Lúpus, aí se tivesse, ia ter uma aula sobre lúpus, né, se desse tempo, mas lúpus é algo muito, muito extenso para comentar. Eu só queria ressaltar algumas coisas. Lembrar no lúpus de ter fotossensibilidade, então alterações cutâneas associadas à exposição solar, lembrar do rash malar. Outras manifestações cutâneas podem ser alopecia não cicatricial geralmente, úlceras orais. E aí, extracutâneas, serosites, então pode ter pleurite, pericardite, citopenias, anemia, leucopenia e plaquetopenia. Lembrando que a gente não comentou muito disso nas outras doenças, então aqui vai puxar mais para o lúpus mesmo. Nefropatia, super famosa alteração do lúpus, e as alterações neurológicas, psicose ou até crises convulsivas, aí tem um mar de manifestações. No lúpus, a gente vai sempre pensar em pedir o FAM. Lúpus com FAM negativa aí é uma entidade mística, mas a princípio é para todo lúpus ter FAM positivo. Só que o FAM pode dar positivo em outras doenças, então anti-SM, anti-DNA, aí mais específicos para o lúpus. E lembrando que tem os anticorpos antifosfolípidos que eu também posso pedir nessa suspeita. De novo, aqui vem a proteína C reativa e VHS, só que aqui tem uma sacada, porque geralmente o VHS vem mais aumentado e o PCR pode vir baixo. Então pode ter um descompasso entre o aumento do PCR e o aumento do VHS. Pode aí ser mais uma dica para pensar em lúpus. Quando o PCR estiver aumentado e o paciente estiver em atividade, aí pensar que talvez tenha uma infecção junto, né? Exato. E aí, falando agora de outros, a gota, que geralmente a gente pensa como monoarticular e de extremidades inferiores, aquele hálux bem edemaciado, aquela crise de gota bem clássica em hálux, que geralmente é recorrente, só que a partir do momento em que o paciente tem descontrole da doença, as crises seguintes podem começar a se tornar poliarticulares. Então, quanto mais avançada a doença, mais comum eu ter crises poliarticulares. Por isso que é importante eu avaliar num paciente com crise poliarticular se ele teve episódios recorrentes e se ele tem alguma manifestação de dor avançada, tipo tofo gotoso, por exemplo. Então, gota é algo para ficar atento aí, apesar de não ser tão comum ser poliarticular. Exame de imagem ajuda? Aí, exame de imagem aqui não vai ser tão importante quanto a gente gostaria, mas pode ajudar na artrite reumatoide a ajudar no meu diagnóstico, então se eu ver erosões ósseas, diminuição do espaço articular, mas não vai ser diagnóstico. Ultrassom e ressonância também podem ver sinais de inflamação, sinovite. E aqui nas espondiloartrites pode me ajudar a identificar uma sacroileite. Então, às vezes um paciente que tem um quadro de dor lombar, que eu não sei o que está acontecendo, pode ser que na radiografia ou na ressonância eu ache uma sacroileite e me ajude no diagnóstico. Mas mais do que isso, talvez eu não consiga muitos exames de imagem. E falando de artrites, a dúvida, né? Punção articular, faço ou não faço? E aí vamos lembrar algumas indicações de punção articular. Principais, se tiver monoartrite, então monoartrite eu vou avaliar, eu vou pensar em fazer punção. Alguma artrite com febre, e artrite sem diagnóstico. Então, são 3 principais indicações. Na monoartrite e artrite com febre, qual que é a minha principal ideia? Excluir a artrite séptica. Então, a artrite séptica é um quadro grave, tem que iniciar antibiótico-terapia muito rápido. Então, para monoartrite ou uma artrite com febre, o ideal é fazer essa punção pensando em possibilidade de artrite séptica. Já uma artrite sem diagnóstico, eu posso pensar, se tiver sugestivo pensar em artrite séptica, mas às vezes pode ser usado para confirmação de gota, por exemplo. Então, se você perdeu o diagnóstico de uma artrite séptica, talvez o paciente possa acabar se destruindo ali a articulação dele, né? Caramba. Exatamente. Se você não tratar rápido, esse paciente vai ter destruição articular, pode perder movimentação, etc. Então, vamos chegar no algoritmo final. Aquilo que você falou, se dormiu até agora, vamos para o resumão. Chegou uma poliartralgia. Tem artrite ou não? Se não tiver artrite, pensar em viral, fibromialgia ou osteoartrite. Se tiver artrite, aí eu divido. Menos que 6 semanas ou mais 6 semanas. Menos 6 semanas, ou infecciosa ou uma reumatológica no início, e mais 6 semanas, mais reumatológica mesmo.
Voltando para o nosso print desse esquema aí. E aí, voltando para o nosso casinho, Rafa, um homem de 48 anos, ele tem, se a gente for diagnosticar, ele tem uma poliartrite crônica, assimétrica, com dor lombar crônica. Essa informação aí estava no antecedente, podia ter passado, né? Eu deixei ali só escondidinho. E aí, o que veio de exame laboratorial, Rafa? Ele não tinha alteração renal nem hepática, o VHS e PCR estavam aumentados, as sorologias vieram negativas, fator reumatoide, anti-CCP e FAN negativos, e o HLA-B27 veio positivo. Perfeito, eu já estou pensando nas espondiloartrites aqui. Eu tenho uma alteração de assimétrica, mais um HLA-B27 positivo, e mais alterações reumatológicas, tanto de lúpus quanto de artrite reumatoide, já vieram negativas. Exame de imagem aqui talvez ajudasse. Tem uma radiografia de quadril com uma sacroileite. Top. Então, cada vez mais forte as espondiloartrites. Só que dentro das espondiloartrites eu tenho várias, né? Então eu vou ter artrite psoriásica, artrite reativa, espondilite anquilosante, doença inflamatória intestinal. Qual que é o meu passo na vida real fazer isso? É pegar, nesse momento que eu cheguei, e estudar as diferenças entre elas. Se eu tenho um geralzão do que esse grupo tem, agora que eu cheguei nesse local, o ideal é eu chegar agora e ver, putz, mas quais são os critérios diagnósticos de cada um? Aí refina a investigação, né? Exatamente. Então, aqui, voltando, se eu voltar para a anamnese dele, o que a gente tem, Rafa, de novas informações? Avaliando de novo a história dele, não tem infecção recente, nem diarreia crônica, mas ele tinha lesões de peles recorrentes, que pareciam psoríase, e algumas alterações de unha também sugestivas de psoríase. Então, assim, infecções recentes, pensando que ele podia ter tido uma artrite reativa, né? Então, fez uma infecção ou intestinal ou geniturinária que evoluiu com uma artrite, não parece ser o caso. Diarreia crônica aqui, ou às vezes dor abdominal crônica, pensando em doença inflamatória intestinal. E aí ele tem aqui tanto as lesões de pele sugestivas de psoríase, como as lesões ungueais sugestivas. E aqui lembrar que pele e unha para paciente reumatológico, paciente com poliartrite, é muito importante. Então, esse paciente fecha mais como artrite psoriásica, e acho que foi bom pelo menos para a gente pegar o caminho de chegar até aqui. A ideia não é a pessoa saber as diferenciais, como é que diferencia a psoriásica, a espondilite de doença inflamatória intestinal no início. O ideal é ela ter um geralzão. Assim que ela dominou esse passo inicial, aí com o tempo ela vai refinando e falando, não, mas a reativa dá isso, a psoriásica dá isso, e vai aos poucos refinando cada vez mais esse esquema diagnóstico. Fechou, Rafa? Maravilha, Fredão. Então, acho que é isso. A aula já foi grande o suficiente. Vamos se despedir. Muito obrigado. Falou, obrigado. Obrigadão, tchau, tchau. Curte, compartilha, todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.